Querido ouvinte, espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui nos estúdios da Pump Produtora Digital. Eu sou Lisete Capeleto e trago uma pauta que vai tratar dos mitos e verdades sobre as consultas psiquiátricas. Mas antes de eu apresentar o nosso ilustre convidado, eu quero agradecer a você que está nos assistindo do nosso canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, faça isso agora. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares esse conteúdo. E a você que está no seu agregador de podcast preferido, seja Google Podcast, Spotify, Deezer, o nosso muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que nós estamos em mais de 10 agregadores. E agora sim, eu quero apresentar o nosso ilustre convidado, que já é nosso colaborador. Aliás, ele participou do nosso primeiro ciclo de palestras da revista Estar Bem, em parceria com a Universidade Católica de Santos, cujo tema foi Saúde Mental. Seja muito bem-vindo à revista Estar Bem, Dr. Lucas Misrai, que é médico residente em psiquiatria da Santa Casa de Misericórdia de Santos. Dr. Lucas, muito obrigada pela sua presença, é uma grande honra e alegria tê-lo aqui no estúdio da Pump, viu? Obrigado, eu que te agradeço o convite, vai ser um prazer participar. Ai, vai ser ótimo, com certeza. Primeiramente, eu queria que o senhor, você, né? Posso falar você? Pode sim. Que você se apresentasse ao nosso ouvinte espectador, nos contasse. Aliás, o Dr. Lucas, nós estamos na cidade de Santos, São Paulo. O Dr. Lucas não é de Santos. Eu quero que ele nos conte um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, até chegar aos dias de hoje. Fica à vontade. Eu sou de Juiz de Fora, em Minas, e fiz por lá minha formação toda, tanto de ensino fundamental, ensino médio, morava com a família, fiz faculdade na UFJF, que fica lá em Juiz de Fora mesmo, e me vi apaixonado pela psiquiatria, queria fazer residência fora de lá, para ter experiência numa cidade, não vou nem dizer maior, porque Santos acaba que é menor do que Juiz de Fora, mas numa cidade diferente, mais proximidade com algum outro polo do país. E acabei passando numa prova de residência aqui para Santa Casa e vim meio de paraquedas. Estou apaixonado pela cidade. Você está gostando da cidade? Muito. Bom, para nós, maravilhoso, né? Muito interessante, doutor. Olha, nós sempre buscamos trazer pautas que sejam relevantes para a nossa audiência, né? E quando a gente fala em saúde mental, existem muitos mitos que permeiam o médico psiquiatra, né? Então, tanto que a maioria das perguntas que eu vou fazer para você, dizem respeito a dúvidas dos internautas que nós pesquisamos, tá? Por diversas fontes. E a primeira delas, queria que você falasse para o nosso ouvinte espectador, é como que uma pessoa percebe a necessidade de procurar um médico psiquiatra. Sim. Não existe uma regra, né? Não existe nada na literatura falando, a partir de tal sintoma é indicado procurar um psiquiatra. Acho que só da pessoa pensar sobre isso já é uma boa dica. E quando percebe algum prejuízo na vida, seja no sono, na qualidade de vida, nas relações interpessoais, muitas vezes os familiares vão perceber e fazer com que a pessoa vá até a consulta. Então, assim, é quando começar a perceber prejuízos e mudanças de comportamento. Se antes a pessoa era mais alegre, mais ativa, de repente se vê mais reclusa, mais quieta, perdendo ali um pouco da sua funcionalidade, ou comendo de mais ou de menos. Sintomas que demonstrem, assim, que algo não está bem. É, às vezes, a hora de passar. E o bom médico, o bom psiquiatra vai saber dizer se há algum transtorno, se é alguma reação a alguma situação, se só uma terapia com um psicólogo vai ser suficiente. Mas o fato de questionar se está tudo bem já é um bom indicativo. Bom indicativo. E quando a pessoa mesmo não percebe, mas a família percebe que tem alguma coisa em relação à internação compulsória, que é quando a pessoa não quer ser internada. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor diz a respeito disso? Então, desde o final do século passado, a gente vem vivendo a luta antimanicomial, a reforma psiquiátrica, e hoje em dia a gente não pode mais fazer o chamado internação compulsória. O que a gente faz hoje em dia são as internações involuntárias. Certo. E quando a gente vê que ela não está apta a responder por si, ou porque está num quadro psicótico fora da realidade, ou se colocando em risco, colocando terceiros em risco, a gente indica internação desde que um familiar, outra pessoa, se declare responsável pela internação. Entendendo que a pessoa não está nas faculdades mentais regulares para dizer que quer ou não ficar internada. Muitas vezes são os casos que mais precisam da internação, e se a equipe médica determinar e a família acordar, está indicada sim a internação.
E, assim, sou super a favor do movimento antimanicomial, mas a gente tem que tomar cuidado para que não vire um movimento anti-psiquiatria ou Sim. anti-internação. Porque a internação psiquiátrica tem a sua indicação. Não é mais como era antigamente, de tortura, métodos assim de contenção muito brusca, mas tem as suas indicações, quando a pessoa está em risco ou quando outros em risco também. Isso, exatamente, o senhor tocou num ponto muito importante em relação aos tratamentos. Uhum. Antigamente, houve uma reforma psiquiátrica em 1960, se não me engano, a Isso partir de ali, é, 1960, né? E em relação aos tratamentos, né? Baseando-se nos seus atendimentos, atendimentos de colegas, o senhor pode pontuar alguns, o que houve de mudança de alguns tratamentos? E eu queria que o senhor desse um ênfase nos tratamentos de doença com eletrochoque, tá. porque tem pessoas próximas que já passaram por isso. Eu queria saber se ainda é utilizado, de que forma é utilizada. Tá. Bom, é o seguinte, antigamente, as pessoas que eram internadas na psiquiatria eram muitos aqueles que divergiam da normatividade. Então, tanto pessoas com transtornos de fato, que estavam ali causando prejuízos a si e a outros, mas a gente via muito num caráter mais punitivo, de Uhum, pessoas que às vezes estavam perturbando a ordem, perturbando a família, ou desagradando o que a família esperava. Mulheres que engravidavam fora do casamento, pessoas homossexuais, pessoas que divergiam mesmo do normal, entre aspas, uhum. está na nossa cultura. E aí era feito assim, eletrochoque, que hoje em dia não é mais esse Da nome porque é forma, né? feito de forma diferente, chamado eletroconvulsoterapia. Mas já já eu explico. Certo. Camisa de força, Mas medicações sedativas com apenas o intuito de deixar a pessoa sedada o tempo todo para não, entre aspas, também encher o saco vou de quem deixar estava quieta e. cuidando, para que parasse de ser um problema, sabe? Uhum, E a gente vê que a psiquiatria vem evoluindo, pelo menos os bons hospitais, a maioria dos lugares regulamentados, né, atualmente. Existem sim indicações de contenção química, que é com as medicações, contenção mecânica com, de fato, aparelhos, né, que são algumas contenções mesmo para conter os membros superiores, inferiores, tórax, dependendo do grau de agitação da pessoa, uhum. mas tudo se ela estiver agitada. E assim, a pessoa agitada é a que está se pondo em risco ou pondo terceiros em risco. Não é aquela pessoa que está cantando e, por exemplo, tirando ali a paz de quem está perto. Isso daí faz parte do quadro dela, mas se ela está se pondo em risco ou precisando mesmo de contenção, aí sim vai ser feito. No pronto-socorro, se a pessoa chega muito agitada ou às vezes em abstinência de alguma substância, isso pode ser sim indicado. Enquanto a eletroconvulsoterapia, ela é um tratamento assim, super com ótimos resultados, muito bem indicado em alguns casos, como transtornos psicóticos refratários às medicações, às vezes depressões resistentes. Em gestantes é possível de ser feito quando a Hum, gestante, por exemplo, uma gestante em fase de mania de um transtorno bipolar que não está respondendo às medicações. A que a gente chama de ECT, a eletroconvulsoterapia, é super bem indicada. Mas assim, é feito com sedação, no centro cirúrgico, com anestesista. Não é nada parecido com o que a gente punitivo, vê né? nos filmes anteriormente, novelas, que era assim, uma tortura mesmo, da pessoa sentir aquela onda de choque para meio que, entre aspas, resetar o cérebro dela. E hoje em dia, a indicação, se você for olhar, talvez seja similar, assim, com essa ideia de resetar, entre aspas, algumas áreas do cérebro, mas não no sentido de punir ou de machucar a pessoa, e sim de estabelecer um tratamento que não estava respondendo à linhagem mais convencional, digamos assim. E doutor, os transtornos de saúde mental, eles são assim, às vezes confundidos, né? Porque os sintomas são às vezes muito parecidos. Por exemplo, o borderline e a psicopatia, eu percebo em fontes que as pessoas confundem, né? O que vem a ser um e outro, e quais as semelhanças e diferenças desses dois transtornos? Sim, são dois transtornos que a gente trata como transtornos de personalidade. Uhum, E antigamente a gente costumava classificar esses transtornos em três grupos, chamados de cluster, A, B e C. uhum, E alguns compartilham sintomas muito parecidos, manifestações semelhantes, e por isso são classificadas dentro desses grupos. O cluster B é justamente onde está incluído o transtorno borderline, o transtorno de personalidade antissocial, que é o popular psicopata, uhum. um outro chamado transtorno de personalidade histriônica, que é o que antigamente as pessoas chamavam de histérica, Hum, e tem um outro que agora não me vem à cabeça. Mas uhum, eles são parte do mesmo grupo e por isso compartilham algumas características em comum. certo. O transtorno borderline é caracterizado por
pessoas assim, extremamente impulsivas, intensas, que às vezes inconsequentes, não medem muito a intensidade mesmo das situações. Uma sensação de vazio, uma necessidade de aprovação das pessoas, uma busca incessante por se preencher, por ter uma identidade diferente. O meu intuito explicando isso não é que as pessoas que estão ouvindo se identifiquem e se diagnostiquem. Por favor, procurem um Sim, psiquiatra. sim. Mas entender, assim, que existe esse transtorno e que isso causa uma disfuncionalidade, tá? O que a gente considera como transtorno na psiquiatria é quando se torna disfuncional. Uhum. Para não a gente tornar tudo doença também, que Sim. tem as características de cada um. E voltando um pouquinho à questão dos psicopatas, que são os antissociais, são pessoas que não vão ter muita empatia, tanto com crianças, com animais, com adultos. Vão ter também um padrão de, às vezes, uma impulsividade mais marcada, de se colocar em situações de risco, mas com uma visão diferente do borderline, por exemplo. Que às vezes faz aquela atitude, se envolve numa situação com o objetivo final de, às vezes, chamar a atenção de alguém, de atrair para si, de ser um pouco mais desejante por atenção, enquanto o psicopata tende a ser um pouco mais manipulador, de ter uma postura assim, se colocar nas situações para causar alguns desafios e ver o que pode dar a partir daquilo, sem muito medo das consequências. E você acha que existe cura para psicopatia? Não, a gente não fala em O cura que é nesses cura? transtornos de personalidade, Ah, tá? existe, A pode gente fala amenizar, a de, pessoa sim, pode com melhorar, certeza, é? de Porque tratamento. assim, como leiga, acho assim, o caso mais extremo, né? No caso do que o borderline, É claro, é porque né? o que eu acho que ficou Porque mais ele não tem estereotipado. sentimento, não é? Não existe isso, ele não tem Não, sentimento, não é porque bem pensa, assim. olha o mito e verdade que ele vai esclarecer. Não é bem É, assim, não é doutor? exatamente isso, assim, o sentimento existe, mas é Uhum, mais uma falta de empatia, que certo. é compreender o lugar do outro, né? Não necessariamente se colocar no lugar do outro, mas compreender, entender qual o sofrimento que a pessoa está sentindo com aquilo, qual a emoção que você está impondo naquela pessoa, às vezes ter atitudes mais manipuladoras sem ter muita consciência daquilo, mas a gente nunca vai falar numa cura. A Uhum, pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela foi moldada dessa forma por diversas coisas. Não existe um fator, assim, é genético, ou porque usou tal droga, ou por nenhum motivo muito é, unifatorial, é sempre multifatorial. E a gente não vai curar, a gente vai tornar a personalidade mais funcional. E o que mais ajuda é a psicoterapia, tá? A terapia com o psicólogo. Independente da linha, existem algumas mais indicadas uhum. para alguns desses transtornos, mas a psicoterapia é o que vai fazer a pessoa ser mais funcional e ter menos prejuízo. E aí, nesses casos, a pessoa passaria com o psicólogo e também o psiquiatra, Isso, né? em O muitos dos psiquiatra é aquele casos, que vai poder medicar, né? isso, exato. Mas em muitos dos casos a gente acaba até dando alta da psiquiatria, pensando que o Ah, segmento com o psicólogo vai ser o mais fundamental ali para a pessoa. entendi. E doutor, na sua concepção, né? Qual seria a solução para uma diminuição de pessoas com problemas de transtornos mentais? Qual Ó, é um seria pouco o complicado, né, a gente falar sobre complicado? isso, assim, como reduzir. Mas dá pra gente refletir o que fez aumentar. Acho que Sim. o estilo de vida moderno contribui muito para isso. De pais cada vez mais usando o celular, de tentando terceirizar os cuidados. Pra, assim, se a criança não tá obedecendo muito, ou precisa que ela fique mais quieta, terceirizar com o uso de telas, uso de celular. É, um baixo limiar à frustração na sociedade como um todo. De como a gente está acostumado a ter tudo à mão, assim. O celular, a gente olha, tem tudo. Uhum. Redes sociais, TikTok, Instagram, qualquer informação que você tem, você acha muito rápido. Então a gente se acostumou, vem se acostumando enquanto sociedade a ter as coisas muito rápido. E você imagina para as pessoas que estão crescendo nessa sociedade, Sim. de não precisar esperar segundos para nada, de poder assistir tudo na velocidade 2, de assistir um vídeo que seja, por mais interessante que seja, uma música, ouvir numa velocidade acelerada. Então, assim, essa aceleração social que a gente está vivendo contribui e muito para a criação de transtornos. Mas não saberia te dizer o que a gente poderia fazer para reduzir. Porque é Que seria o impossível no ideal, dia impossível, né? atual a No gente mundo não ter moderno, celular, não né? ter internet, não ter acesso a essas coisas. Ter um equilíbrio, né? É, talvez um uso mais racional, mais controlado, até principalmente por parte dos adultos que vêm educando as novas gerações, reduza isso em algum grau. Mas eu acredito que talvez com o passar do tempo novos transtornos surjam
e novas configurações para os que já existem também, sabe? Uhum. Nós podemos falar, é mito ou verdade, falarmos que depois da pandemia houve um aumento no número de pessoas com transtornos mentais? Com certeza é verdade, e as fontes mostram isso com clareza. Alguns dados da OMS de 2022 trazem assim: aumento em torno de 25% dos transtornos nos profissionais de saúde, principalmente ansiedade e depressão, e aumento, não lembro a porcentagem agora, mas no todo da população. Isso muito relacionado aos contextos ali que a pandemia trouxe, do ócio, de perdas em relacionamento, família, vida financeira, questão de uma insegurança de tudo, né? Insegurança sanitária, pelas questões da pandemia em si, insegurança social, ambiental, tudo que a pandemia trouxe, que todo mundo que está ouvindo esse podcast com certeza vivenciou, infelizmente. E aquilo tudo foi uma amostra inegável do que estava ali por vir. Então, a gente teve essa percepção, mas os estudos mostram isso também de forma mais objetiva. Uhum. Eu gostaria também que você explicasse, porque muitas pessoas também, outro mito, eu acredito, que um tratamento psiquiátrico seja muito caro. Então, uma pessoa que nos ouve, nos assiste, que não tem o poder aquisitivo e gostaria de procurar um profissional, há tratamentos que para qualquer pessoa. Queria que você comentasse sobre isso também, que é importante para quem está nos ouvindo, Uhum. nos assistindo. Com certeza, com certeza. Existem sim medicamentos que são caríssimos, Uhum, alguns até que a gente precisa que o plano de saúde, se for o caso da pessoa, aprove para poder manter, mas o tratamento pelo SUS também é excelente. Aqui em Santos vão ter algumas medicações disponíveis, em outras cidades tem outras, mas existe meio que uma base nacional assim de algumas medicações disponíveis em todas as cidades. uhum, E com eles, claro, dá para fazer um ótimo tratamento. A quantidade de pessoas assistidas unicamente pelo SUS nos CAPs ou mesmo nas unidades de saúde, a quantidade é enorme e uhum. os tratamentos são muito eficazes. Claro que, assim, na rede privada, a gente tem mais opções de medicação, tem coisas mais E o modernas, atendimento é mais mais rápido também, diferentes. né? O agendamento é mais rápido, né? Talvez no Às vezes, particular, né? depende muito da cidade. É. Tem município que o SUS funciona super bem, que Uhum, os agendamentos fluem mais, os encaminhamentos, e uhum, depende muito do tamanho da cidade, da gestão. certo. Mas em questão de qualidade do tratamento, não é para existir divergência. O Uhum, que pode existir são, às vezes, profissionais que não têm muito manejo ou com medicações mais usadas na rede privada ou mais usadas na rede pública, mas farmacologicamente são equivalentes. uhum. Que é um bom sinal, então, Sim, né? Uma com boa certeza. notícia para quem Dá para está. ter estabilidade, fazer um tratamento todo pelo SUS, com medicações de graça também, viu? Ai, que bom, muito bom saber. É mito ou verdade, que há uma procura maior, ou seja, há uma grande procura entre os estudantes de medicina para atendimentos psiquiátricos? Olha, não sei te falar em números, tá? Mas o que a gente vê na prática. Uhum, É muito grande, sim, o número. Até falar da minha experiência quando eu estava na faculdade, uhum, eu e diversos outros colegas precisamos procurar, porque não supervalorizando, mas é um curso difícil, um curso que exige muito da gente de muitas formas, muita pressão por resultados, por uhum, ser, às vezes, a primeira ou a única pessoa da família que está tendo ali uma oportunidade de uma faculdade, de um curso superior, uma oportunidade diferente do que os antepassados tiveram. E isso acaba gerando diversos conflitos. Lidar com dores, com morte, com outros temas assim mais pesados. A busca é sim muito grande, mas isso acaba que em outros cursos também a gente atende pacientes que fazem de tudo que você imaginar. Eu, certo. inclusive, descubro vários cursos diariamente que você nem imagina que as pessoas fazem, que cada um vai ter suas peculiaridades, seus sofrimentos. Uhum. Então, assim, com certeza é alto na medicina, mas nos outros também. E nós teremos bastante coisa para falar, tá? Quem sabe numa próxima oportunidade, mas nosso tempo está já acabando. Eu queria propor um ping-pong com você, Tudo bem. onde eu vou fazer 10 perguntas que o doutor não sabe quais são, e aí, de forma intuitiva, a primeira coisa que vier à sua cabeça, aí você responde da forma que você se sentir mais à vontade. Pode Tá ser? bom. Um ídolo. Um ídolo. Uau. É, acho que é a Taylor Swift. É, É, é a minha sério? cantora favorita Ai, que e eu bacana. admiro muito a determinação em momentos difíceis. Ai, que ótimo. Uma música, então. É, Pode nossa, ser a dela, gente vê pode isso, ser a dela. gente vê isso na televisão, parece muito mais fácil. É, mas agora é bom com a gente. Pode ser o que vem na sua Uma música cabeça. que eu tenho ouvido muito, chamada Várias Queixas, dos Gilsons.
Tem Ah, até a ver com o que eu escuto no meu dia a dia, né? é Vários mesmo? feats. Ah, interessante. Um filme, doutor? Um filme. Assisti recentemente um chamado Amante Stalker Mortal, que tem na Netflix. Uhum. Uma temática mais pesada desses true crime, assim, da vida, Você mas gostei gosta de filme bastante. pesado, assim, filmes... Bom, Ah, depende. Esse me depende, pegou depende do bastante. momento, né? É, É. fica a dica. Qual o nome mesmo? Amante Stalker Mortal. É pesado, É mesmo? mas Mas é bem ficou legal. e foi o primeiro que veio É, na sua marcou, eu vi mente. recentemente. Ai. E uma série, o senhor assiste série de TV? Assisto. Tem alguma que o Não. senhor, que você, né, queira destacar? Uma que eu gosto muito é Sex Education. Acho uma temática super relevante, traz aí discussões sociais muito marcadas assim dessa geração mais nova, coisas que às vezes as gerações mais antigas não trouxeram tanto à tona. E umas discussões bem legais. É uma série levinha, mas gostosa e importante, sabe? Gosto Uhum. muito. Uma viagem. Uma viagem. Meu sonho é ir pro Japão. Então, Ah, tá, então é tá uma aí viagem. na, Já entra no sonho, então. Um sonho é, seria. tá Você... aí nos planos do futuro. Ah, Quando é? a vida financeira estiver um pouquinho melhor, E quem uma sabe? viagem que você já tenha feito? Tem Que eu alguma já que vem à fiz sua é para cabeça? Israel. Eu sou Ah, de família judia, então ir para lá, às vezes que eu já fui, foi uma coisa muito, marcante, muito para buscar as marcante. É, origens, né? assim, espiritualmente relevante para mim. Interessante. Um ator. Um ator. O Wagner Moura é um que eu gosto muito. Ele tem feito sucesso aí nesse filme novo que lançou. É... é uma pessoa que eu admiro, assim, que veio do Brasil, tem muita Uhum. dessa brasilidade, E tá tendo diversas destaque fora novelas, também, né? exato, e agora tá bombando aí no fora do país. Fora do país. E para meu filme, uma atriz, para ficar. Nessa mesma pegada eu pensei na Bruna Marquezine. Acho que Ah, também é a mesma evoluiu coisa. muito, né? Veio aí de pequenininha, todo mundo no Brasil parece assim, né? Uma conhecida e de repente tá aí fazendo filme de Olha, super-herói, super crescendo. crescendo. Um desafio. Um desafio? É. Ah, lidar com as questões dos outros sem me deixar envolver tanto. Acho que esse é um desafio para qualquer pessoa da área da saúde, principalmente da saúde mental. Você conseguir estabelecer a barreira mesmo entre o pessoal e o profissional. Porque muitas vezes a pessoa traz algo que mexe com você, e inevitável, né? Nós somos seres humanos, mas é saber o que levar para casa e o que não levar. E um sonho a se realizar que não vale a viagem para o Japão, tem que ser outro. Meu maior sonho atual é ser psiquiatra mesmo. Acho que concluir a Ah, minha residência, me tornar um profissional de excelência, fazendo tudo pautado na ciência, com responsabilidade e dando qualidade para os meus pacientes. e encerrando o nosso ping-pong, doutor. Lucas Misrai por Lucas Misrai. Acho que um sonhador. Qual é o seu Gosto de. signo? Eu sou de touro. Faço Touro. aniversário daqui a umas 3 semanas. Ai, que maravilha. Mas é isso, assim, de Uma sempre sonhador, mas com os pés no com os chão. pés no chão, com Não é certeza. como peixes que sonha e vai para a lua, não. Você tem os pés no chão. De ter meus objetivos claros e Aham. sonhar e viver em busca deles. E para finalizar agora a nossa entrevista, eu gostaria que você nos desse suas considerações finais, o seu aconselhamento para o ouvinte espectador da revista Estar Bem e nos dissesse como nós podemos ter uma saúde mental equilibrada, na sua opinião. O que a gente pode estar fazendo para manter nossa saúde mental em ordem? Bom, o principal é procurar se conhecer, saber o que você gosta, o que você não gosta, para você não se envolver em situações que te trazem desconforto. Manter a atividade física em dia, eu sei que isso para muitas pessoas é um desafio. Para mim também é, não sou um fã. Mas eu faço É, porque eu sei que precisa e todos os estudos mostram que a atividade física tem relação direta. direto. Não só com a saúde mental, mas com a física também. E hábitos de vida saudáveis. Óbvio que você, de vez em quando, pode comer seu hambúrguer, seu sushi, sua pizza, beber, mas tudo com moderação, tudo sabendo equilibrar pensando assim, qual é o seu objetivo? É viver bem agora, é viver bem no futuro, é as duas coisas, é se tornar uma pessoa assim, saudável no geral e saber buscar ajuda. Se você não tá bem, não tem que ficar tentando em casa melhorar por conta própria, melhorar sozinho. Se tivesse uma condição clínica qualquer, se tivesse uma dor na coluna, não necessariamente você ia esperar passar sozinho. Se você cai e machuca a mão, você não fica esperando passar sozinho. Você vai no médico. Então, por que se você está deprimido ou mais ansioso, você tenta melhorar sozinho?
né? Uhum. Acho que é uma boa reflexão pra gente levar aí de lição. De lição, com certeza. E só uma coisa, uma curiosidade, e é importante nós observarmos também o outro, né, doutor, para Hum. poder saber como ajudar e como, em que momento ajudar a pessoa, não é? É importante, se a senhora me corrija se eu estiver enganada, se perceber alguma mudança de comportamento, seja num amigo, não é isso? Como é Uhum. que a senhora acha que a gente pode, só para fechar É, com mesmo? certeza. Acho que é abordar respeitando o limite da pessoa. Uhum. Em vez de você, às vezes, apontar, falar assim, ah, nossa, você não tá bem hoje, ou sei lá, isso que você tá fazendo, você tá meio louca, tá fora da casinha. É, Perguntar, tá precisando de alguma coisa? Acha que você tá num dia bom? Acha que isso tá te fazendo bem? Tentar meio cercar pelas beiradas ali para que a pessoa perceba que há abertura para falar sobre sim, aquilo, mas se sinta à vontade para falar até onde ela quiser também, para ela também não exceder os limites dela. Isso vale para qualquer coisa, assim. Para mães que estão ouvindo e vão falar com os filhos, amigos, namorados, qualquer relação. Assim, respeitar o limite do outro é muito importante. perfeito, doutor. Muito Eu que obrigada. A agradeço. revista Estar Bem está de portas abertas para quando você quiser voltar, Obrigado. tá bom? Obrigado a você que escutou a gente até o final. E muito obrigada a você que esteve conosco até agora, agradecendo aqui aos estudos da PAMP Produtora Digital, ao Luiz Henrique Andrade pela produção, Selma Borro pela edição. Lembrando que nós estamos em mais de 10 agregadores em podcast. Se inscreva no canal da Revista Estar Bem. E nós temos também de apoio as nossas redes sociais, no Instagram e Facebook, e também o nosso site, revistaestarbem.com.br, trazendo e buscando levar para você conteúdo relevante que agregue na sua vida. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.